Buenas, então vamos lá, vamos fazer uma série sobre preço médio, atendendo a pedidos e sugestões dos membros do canal, onde a gente vai falar sobre gradiente linear, martingale e outras metodologias, né, para utilizar preço médio nos nossos modelos operacionais. Porém, antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante, né? Repositório de códigos em www.scapp.link/códigos, mas, sempre na dúvida, só entrar em www.scapp.link e todos os itens importantes e úteis que a gente tem aí para te oferecer estarão lá, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Legal, antes de a gente começar, eu preciso fazer aqui um ponto muito importante, que é o de que quem conhece e acompanha já o canal há mais tempo sabe que eu prezo muito pela construção do conhecimento, né, pelo entendimento dos conceitos que a gente vai aplicar. Aqui não é um canal para prometer e te oferecer códigos ou indicadores ou estratégias ou robôs, né, para você necessariamente ganhar dinheiro. Não, aqui o propósito é entender os conceitos para a gente programar o que a gente precisar no Profit Chart. E para isso a gente vai nesse primeiro vídeo estudar a teoria básica sobre o que é preço médio, entender muito bem o conceito e dominar o que está acontecendo com o preço médio para a gente poder aplicar então metodologias que utilizam esse tipo de estratégia, né, nos seus modelos operacionais, porque eu já vi por aí gente, por exemplo, reivindicando que gradiente linear não é preço médio, e na verdade a gente vai ver que é, tá? E não tem nada de errado com isso, sabendo usar, sabendo o que você está fazendo, né? Não tem nada de errado com isso, tá? Então vamos começar entendendo, né, o que é preço médio. Legal, então vamos lá, vamos começar entendendo o conceito de preço médio, que você vai ver que não tem nada de complexo ou extraordinário, é simplesmente um conceito matemático, porém que, aplicado dentro do contexto de mercado financeiro e operacional, pode, se usado, né, estrategicamente, te dar possibilidades e oportunidades, né? Então é isso que a gente vai discutir aqui, mas eu quero que você entenda da onde vem esses conceitos e da onde vem até esse uso estratégico, né? E para isso a gente precisa entender como funciona, né, a coisa por dentro, né? Então vamos lá. O preço médio, o que é? Uma média de valor de uma operação. Tá? E operação, a gente vai ver que aqui é um conceito maior, né, mais amplo, né, que você pode ter uma operação onde você faz mais de uma compra, mais de uma venda, né, envia mais de uma ordem, né? Portanto, considerando compras e vendas, né, como a gente falou, que são realizadas em diferentes momentos e, portanto, a diferentes preços. E é aqui que está a importância e é daqui que vem, né, o tal preço médio. Por quê? Se hoje eu compro um lote de Petrobras, né, 100 ações a R$10 e amanhã eu compro mais um lote, mais 100 ações a R$20, eu paguei agora, né, eu tenho agora uma posição de 200 ações, mas eu paguei 10 ou paguei 20? Bom, eu paguei os dois, mas, né, eu tenho um preço médio que equivale ao custo total dessas minhas, dessas minhas negociações, né, dividido pela minha quantidade de lotes. Então, a gente pegar um exemplo prático aqui, né? E eu vou usar o índice porque acho que é mais familiar para todo mundo, né? Se a gente pegar e imaginar 3 operações de compra, então no índice, né? Aí a gente pensa, acordei de manhã, comprei 2 contratos, né? Então, cada operação vai ter 2 contratos. Acordei de manhã, comprei 2 contratos. Almoço, mais 2 contratos. Final do dia, comprei mais 2 contratos, né? Onde a gente sabe que no WIN, né, no mini índice, um lote corresponde a um contrato. Então, quando a gente falar aqui lote, contrato, é equivalente, né, porque é 1 para 1. Claro que não é sempre o caso, a gente conversou, né? Ações, um lote equivale a 100 ações, mas aqui, no caso do mini, isso vai ser meio que equivalente, né? Um lote equivale a um contrato. Onde o custo é de 1 ponto na negociação do mini índice, equivalente a 20 centavos, tá? E a gente vai ver isso sendo importante quando a gente for trabalhar com stop, né, e justamente fazer esse uso estratégico do preço médio. Lembrando, um ponto não é um tick, né? A gente sabe que um tick no mini índice são 5 pontos, né? O que é um tick? O tick é a movimentação mínima que o preço tem. Então, quando o preço está se movimentando para cima, para baixo, para cima, para baixo, ele está se movimentando no mini índice de 5 em 5 pontos para cima e para baixo, onde um ponto equivale, monetariamente falando, a 20 centavos, né? Portanto, 5 pontos, ou seja, um tick, equivale a R$1, né? Então,
Primeira operação, a gente compra a 114.500 pontos, né? A nossa fórmula, então tá aqui, 2 contratos, 114.500, né? Esse gráficozinho é simplesmente para dar uma representação mais familiar, né? Então não se preocupe tanto com o gráfico em si, né? É só para ficar o ambiente mais familiarizado aqui com o que a gente vê no dia a dia, né? A nossa fórmula vai ser, se a gente aplicar a formulinha do preço médio, é multiplicar 114.500 vezes 2 contratos, portanto, o meu custo total, dividido pela quantidade de lotes que eu tenho, 2. Portanto, se eu fizer essa conta matemática, meu preço médio é 114.500, exatamente igual ao preço que eu abri essa minha posição, essa minha operação. Claro que a gente sabe que a gente não está, de fato, comprando como custo total 114.500 vezes 2, né? A gente trabalha alavancado no mini índice, você sabe disso, né? Aqui, por exemplo, seria o caso, né, se fosse, por exemplo, ações. Aí sim, eu pegaria o custo total, de fato, de cada lote, né? Dessa minha negociação ou né, do que eu gastei para comprar os lotes que são parte aí da minha operação. Mas, né, no mini índice a gente usa o cálculo, o ponto, né, mesmo que não seja de fato o custo, né? Só isso que eu queria deixar claro. Então, beleza. No hora do almoço, como a gente conversou, antes da gente ir para a próxima operação, né, é importante falar, então aqui, minha operação, meu risco, o que é? A minha primeira compra de 2 contratos, a minha posição agora é de 2 contratos, né? No preço médio 114.500, portanto, se eu decidir colocar um stop em 114.000 pontos, né, o meu risco aqui é o quê? 500 pontos, que é essa amplitude, né, 500 pontos, vezes 2 contratos, que equivale a R$200, né? Porque se fosse um contrato 500 pontos, onde 20 centavos vale o ponto, seriam R$100. Como eu tenho 2 contratos, então meu risco é de R$200. Certo? Próxima operação, abrir um candle novo, né? A gente faz mais 2 compras, né, que a gente estava brincando lá, hora do almoço, 114.300, estava lá o preço, né, estava o valor do mini índice, a gente comprou mais 2. Agora, o meu preço médio passa a ser o valor que a gente calculou anteriormente, né, mais 114.300 vezes 2, porque novamente são 2 contratos, porém agora eu tenho 4 lotes, eu divido tudo isso, né, essa soma toda por 4, que me dá um preço médio de 114.400. Então você vê que o meu preço médio que estava aqui em cima agora desceu, né? Está em 114.400. Então, portanto, na minha segunda compra a 2 contratos, a minha posição agora passa a ser 4 contratos com um preço médio em 114.400. E note aqui que agora o meu stop loss, né, é menor em termos de amplitude, né? Então eu tenho 400 pontos de risco, né? Porque agora, aliás, perdão, daqui não, né? Daqui, né? Do meu preço médio, né? 114.000 para 114.400, eu tenho um stop loss de 400 pontos, porém, como eu tenho 4 contratos, agora o meu risco passa a ser R$320, né? 400 pontos vezes 4, né? Utilizando um ponto 20 centavos, o resultado é R$320. Mais uma operação. Terceira compra no 114.100, né? Então, o preço continua caindo. A gente fez mais uma compra agora de 2 contratos no 114.100. Aquela mesma conta, somamos mais 114.100 vezes 2 e agora a gente divide por 6, que é a quantidade de contratos que eu tenho no total, e meu preço médio desce mais um pouco para 114.300, né? Então agora você vai ver aqui meu preço médio em 114.300. Portanto, a nossa posição agora é de 6 contratos, com um preço médio de 114.300, onde o meu risco passa a ser 300 pontos, né? Desse ponto aqui do preço médio até o meu stop. Porém, como eu tenho 6 contratos na minha operação, né? O meu risco é R$360. Legal? Então, perceba o que está acontecendo aqui com o preço médio, né? Conforme a gente vem aumentando a nossa posição, que está indo, nesse caso, contra,
nós, né, porque a gente começou lá em 114.500, né, a gente vai alterando o nosso preço médio, né? A gente começou a negociar em 114.500, porém agora o nosso preço médio está em 114.300, né? Claro, o nosso risco com isso aumenta também, né? Claro, considerando o fato da gente ter um stop fixo aqui, né? Mas o importante, e aí que vem a questão estratégica da coisa, é que o meu preço médio diminuiu. Então, se eu estou dentro de uma operação que almeja um determinado lucro, né, eu posso, né, trabalhar estrategicamente com esse fato de ter um preço médio agora melhor, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai ver como isso se aplica na prática, tá? Então, esse é o conceito básico de preço médio, tá? De como funciona matematicamente falando, né? Vamos tentar agora ver como usar isso estrategicamente. Mas só antes da gente continuar, fazer uma menção aqui, né? Claro, a gente sempre trabalha com o conceito programático, né? Que é sempre o nosso foco aqui, né? Queria fazer essas observações de que as funções nativas que você vai encontrar lá na lista de funções de backtesting, tá? Que retornam valores de preço médio, né? Então, no caso, para posição de compra é a função buy price, para posição de venda é a função sell price, ou simplesmente a função price, que vai retornar o preço médio da sua posição naquele momento, né? Seja tanto para compra ou para venda, né? Então, essas são as funções que você vai usar para retornar valores de preço médio no editor de estratégias, tá? Na boleta, você vai perceber esse valor aqui, né, no campo escrito médio, né? Logo abaixo aqui do seu resultado, quantidade, né? Resultado aberto, resultado do dia, assim por diante. Você vai encontrar de fato ali qual que é o preço médio que você está naquele momento, beleza? Então vamos lá, antes da gente finalizar, eu tenho um replay aqui que eu quero te mostrar como funciona de fato essas ordens, né? O contexto do preço médio, e eu quero te mostrar onde você vai encontrar e ver essas informações, né? Tanto no seu relatório de performance, quanto na sua lista de ordens, porque eu percebo que as pessoas às vezes se confundem um pouco o que significa cada um desses preços, né? Porque a gente tem aqui a coluna de preço, preço stop, preço médio executado, né? E as pessoas acabam se confundindo um pouco. Para entender isso em bastante detalhe, você precisa entender como uma ordem funciona, uma ordem stop, uma ordem limite, uma ordem a mercado, entender as diferenças quando você usa uma, quando você usa outra. Por que o Profit te força a colocar ordens stop e limite, né? Quando você usa a boleta, ele não te deixa escolher necessariamente, né? Quando você está colocando pelo gráfico, né? Claro, você pode criar através da boleta uma ordem stop, uma ordem limite, uma ordem a mercado. Mas, né, quando você posiciona uma ordem no gráfico através da funcionalidade do gráfico, ele força para você, né? Por quê? Tem um motivo, né? Porque as ordens respeitam certas regras, né? E eu vejo que muita gente não entende essas diferenças, né? Que deveria ser o conceito mais fundamental para você poder operar no mercado financeiro, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Veja que eu tenho uma lista de ordens com quatro ordens abertas, né? Note que da forma que eu coloquei aqui a listagem, né? Ele está listado na sequência, né? Onde a primeira ordem da lista é a mais recente, então, portanto, é a última ordem, né? Então, a primeira ordem que eu coloquei, né? Nesse caso, está aqui embaixo, que é justamente 112 mil pontos, que você vai ver aqui, tá logo embaixo aqui do preço, né? 111.985. A nossa ordem tá logo embaixo em 112 mil pontos. E você vai perceber, vamos aumentar um pouquinho aqui, né? Que você vai perceber que na coluna preço stop, a gente tem o valor 112 mil e na coluna preço 112.150. Ué, por que tem esse preço aí 112.150? Porque se você observar o meu preço, o meu stop offset, né, quando eu enviei a ordem, era de 150 pontos. Então, né, 112 mais 150, o meu preço é 112.150. Por quê? Porque uma ordem stop é uma ordem que trabalha com dois valores, né? Um preço stop e um preço
que a gente usa como gatilho, e um preço limite. É uma ordem, por isso você vai ver também chamada como ordem stop limit. Portanto, da forma que ela funciona o meu gatilho está em 112 mil. A partir do momento que o preço ultrapassar o meu gatilho de 112 mil, ele vai enviar uma ordem limite a 112,150, porque foi o valor que eu configurei o meu offset. E aí ele vai tentar executar naquele preço ou melhor, né? E como no caso da compra, qualquer valor abaixo do 150 vai ser melhor que o meu 112, né? Ele vai tentar negociar imediatamente, né? Vai tentar buscar o melhor valor, tá? Todo esse mecanismo, né, eu expliquei lá na série de vídeos onde, né, a gente entende como as ordens funcionam, mas você precisa, né, entender que o valor que a gente tem aqui é o preço limite na coluna preço e o preço stop aqui na coluna preço stop. Vamos deixar ele executar para a gente ver o que acontece. A nossa primeira ordem está ali em 112 mil, ele vai pegar, acho que já pegou aqui, né? Ele pegou, já abriu a posição. Você nota que a partir de agora, né, a nossa ordem passou a ser considerada executada e ela vai para o topo da lista, né, porque ela foi atualizada, né, houve uma atualização, então ela automaticamente vai para o topo da lista com um preço médio de execução em 112 mil. Claro, eu estou num replay, então é mais provável que eu consiga executar as ordens exatamente no preço stop que eu determinei, né? Isso no mercado real, você tem que considerar fila, volatilidade, né? Até mesmo delay da própria plataforma para de fato enviar a ordem, né? Então nem sempre o preço médio executado vai ser exatamente o preço que você colocou a ordem, né? Agora, claro, num replay isso é mais seguro, né? Então, se você observar aqui o nosso preço médio, deixa eu aumentar de novo, o nosso preço médio está lá em 112 mil. Né? Lembra que a gente falou, né? Primeira posição, 112 mil. Né? Como eu só tenho um contrato divididos por um contrato, o meu um lote, né? Meu preço médio também é 112 mil. Continuando então a execução, vamos ver aqui o preço se movimentar. Eu vou tentar dar uma rápida acelerada aqui, para a gente também não ficar esperando muito, né? Como eu falei, isso é um vídeo pré-gravado, então, né? Para a gente não ter que ficar esperando. Acho que ele vai executar agora. Executou a segunda ordem. Perceba o que acontece, né? Segunda ordem executada, né, no preço médio 112,40, né? Onde o nosso preço limite era 112,190, né? Lembra, ele soma lá 150 do nosso stop offset, né? E agora a gente tem um preço médio de 112,020, né? Por quê? Porque agora a gente está somando esses dois preços de execução, 112,40 mais 112, né? E dividindo por 2, porque a gente tem dois lotes abertos, né? E aqui em cima você vai ver, né, o nosso preço compra equivale ao preço médio, tá? Com as nossas duas compras, né? Nossas duas ordens de compra. E o preço de venda nada mais é do que o preço atual, tá? O preço neste exato momento, claro, dentro do replay, para ele poder fazer o cálculo de resultado, né, de intervalo aí, de resultado diário, tá? Então, para isso que ele coloca o preço de venda ali, né? Então vamos deixar ele continuando a executar, tá? E aí a gente vai ver as ordens aqui sendo executadas. Deixa eu ver se consigo dar mais uma aceleradinha. Deixa eu ter que ficar esperando. Vai pegar mais uma ordem que está lá em 112,100, né? O nosso preço médio subiu para 112,047, né? E perceba que a boleta, né, o preço médio que ele marca na boleta reflete normalmente o preço que ele demarca no gráfico, né? Agora a gente tem 3 ordens executadas, então basicamente o nosso preço médio é a soma dessas 3 ordens divididas por 3, né? Porque a gente está trabalhando com um contrato a cada ordem. E o nosso preço compra foi atualizado também aqui para o preço médio, né? Então, novamente, né? Como a gente está trabalhando com replay, é bem provável que as ordens sejam executadas exatamente no valor, né, que a gente enviou a ordem, mas não é necessariamente sempre o caso, tá? Então,
Por último, a gente tem uma última ordem aqui, sobrando no 112,200. Lembre-se, stop offset de 150. Se a gente olhar essa ordem aberta, o que a gente tem? A gente tem um preço stop no 112,200 e olha aqui o nosso preço limite, 112,350, né? 112,200 mais 150, né? Porque quando o gatilho de 112 seja atingido, de fato o que ele faz é enviar uma ordem limite a 112,350. Tem uma pequena ressalva que tem que ser feita aí, que nem todas as corretoras trabalham com esse modelo, tá? O que algumas fazem é, atingindo um determinado gatilho, ela envia uma ordem a mercado, tá? Mas aí é uma questão de configuração e de arquitetura do sistema DMA da sua corretora, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, né? Normalmente, né, o que é feito é isso, tá? Uma ordem gatilho, né, do stop é ativada e uma ordem limite é enviada, mas não é todas as corretoras que fazem isso, legal? Então vamos ver, foi executado, né? E agora a gente tem o preço stop em 112,085 com todas as ordens executadas, né? Soma-se todas essas ordens, divide por 4, a gente tem o nosso preço médio. Agora que a gente já sabe o que é preço médio e como funciona, no próximo vídeo vamos falar sobre gradiente linear, vamos entender o que é, vamos aprender a programá-lo e vamos ver por que gradiente linear também é preço médio, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.